O ex-presidente Michel Temer recebeu o título de cidadão honorário de Brasília. Mas essa não é a notícia, tá? Durante a cerimônia, sabe quem foi vaiado? Não foi ele, foi o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal. Xandão vaiado em Brasília? É pauta do Plantão do Meteoro. Vamos então falar do Xandão. Dessa vez ele estava num evento diferente do que as notícias que a gente costuma trazer sobre ele. Eu vou colocar quem está comigo na tela, é a Day Oliveira. Day, primeiro, seja muito bem-vinda novamente ao Plantão do Meteoro. Conta pra gente, dá esse contexto aí, que evento era esse e o que aconteceu pra galera vaiar o Xandão. Claro, agora, por incrível que pareça, o Michel Temer ele recebeu o título de cidadão honorário de Brasília. E eu falo por incrível que pareça, porque o Michel Temer é aquela figura ali que não agradava a ninguém, aquela pessoa ali não benquista em meio a muitos políticos, mas Michel Temer também foi um grande articulador político, que nós sabemos que ele teve uma posição muito importante no partido dele, né, o MDB. E também, não à toa, ele teve uma posição muito importante no golpe contra Dilma Rousseff, que a gente vai falar um pouquinho mais no final, né, aquela postura ali de vampirão. Mas o Alexandre de Moraes, que sim, foi indicado para a vaga do STF por Michel Temer, é amigo pessoal do Michel Temer, ele foi a esse evento tranquilamente, normalmente, como os chefes de estados, de instituições vão para prestigiar a homenageada, ainda mais nessa condição de amigo, e naquele momento em que ele foi anunciado, houve já um momento de vaias no espaço, que aí já começa todo o processo ali do Alexandre de Moraes não ser bem visto entre aqueles que estavam recebendo o título, né, recebendo e prestigiando o título do Michel Temer. Vamos assistir? Vamos lá. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, senhor Alexandre de Moraes. Ministro do Supremo Tribunal Federal, senhor Dias Toffoli. Só um minutinho, por favor. Gostaria, gentilmente, pedir para que respeite o ministro Alexandre de Moraes, pessoa que é muito bem recebida nessa casa. Não existe, só um minutinho, não existe ninguém nessa mesa que não mereça aplauso. Eu quero deixar bem claro nosso carinho e respeito por Vossa Excelência, ministro, por tudo que o senhor tem feito pelo povo brasileiro. Muito obrigado. Ministro do Supremo... Rolou até um valeu Xandão no finalzinho ali. Eu amei esse valeu, Xandão. Pois é, alguém tinha que dizer valeu, Xandão, pelo que você fez. Mas é exatamente isso. O Alexandre de Moraes, ele tem uma postura, né, de combativa, uma postura agora de defesa dos direitos, né, constitucionais, que é uma postura que se espera de um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Mas a gente vem passando por um processo tão complicado democraticamente, inclusive também no judiciário, que a gente precisa elogiar o Alexandre de Moraes por ele estar fazendo o trabalho dele, que ele realmente foi posto ao cargo e é pago para fazer, né? Então, quando alguém trabalha e faz o seu trabalho, a gente precisa até elogiar. Olha só até que ponto a gente chegou no Brasil, né? Tem momentos que a gente dizia assim, poxa, eu vou ter que agradecer ao Alexandre de Moraes por isso. Hoje em dia a gente gosta do Xandão. Valeu, Xandão! Então, é a vida, né? Só que tem um contexto aí também, né? O Alexandre de Moraes, ele foi falar sobre o querido amigo dele, Michel Temer, e eu vou ler um pedacinho do que ele falou, porque é fantástica. Por favor. A visão que o Alexandre de Moraes tem do Temer. O Alexandre de Moraes... Agora eu pergunto, você quer que eu leia? Você quer que eu te passe o link? Porque o Alexandre de Moraes, ele tem uma voz maravilhosa para ele falar do Michel Temer. Você que decide aí. Porque ele fala que o Alexandre de Moraes... ele fala que o Temer é um sério trabalhador, um presidente que
transitava e transita ali entre os três poderes. Ele diz que são infames, né, que não são justas as acusações que pesam sobre o Michel Temer. Gente, é maravilhoso, tá? Fantástico. E nesse contexto, a gente tem o próprio Michel Temer que assumiu um golpe, né? Eis a questão. O Michel Temer esteve em entrevista ao programa Roda Viva. Então, assim, entender que o Moraes chama Temer de injustiçado, né? Fala que todas as injustiças dolorosas que fizeram contra o seu governo não foram capazes de apagar as marcas, as reformas que foram aprovadas. Reformas essas, inclusive, a trabalhista, que retira direito dos trabalhadores. Dizer que Temer teve um passado, uma trajetória muito bela como um presidente da República, que não é o caso, né? E aí o Temer, ele esteve no Roda Viva em uma entrevista, e quando ele chegou ao programa, ele foi questionado sobre, né, essa questão ali do golpe, e ele assume até, pela fala dele. Vamos assistir essa fala dele para a gente compreender que ele assume que houve um golpe. Eu jamais apoiei ou fiz empenho pelo golpe. Aliás, muito recentemente, o jornal Folha detectou um telefonema que o ex-presidente Lula me deu, onde ele pleiteava e depois esteve comigo para trazer o PMDB para impedir o impedimento. E eu tentei, mas a esta altura eu confesso que a movimentação popular era tão grande, tão intensa, que os partidos já estavam mais ou menos vocacionados, digamos assim, para a ideia do impedimento. Mas veja que até o último momento, e este telefonema do ex-presidente Lula revela exata e precisamente que eu não era, digamos, adepto do golpe. A declaração aponta o que muitos já sabiam. O impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff foi um golpe. Mas ele fala com todas as palavras, né? Com todas as letras, aliás. Com todas as letras. Eu não sou o adepto do golpe. Então, foi golpe, Temer, né? Você assume que foi um golpe, né, Temer? E é muito ridículo a gente estar nessa posição de ouvir o Moraes elogiando o Temer, dizendo que ele foi um excelente presidente, uma pessoa que transitava entre os poderes, quando, ao mesmo passo, essa não foi a única entrevista que o Michel Temer falou sobre e utilizou o termo golpe, né, e assume que houve uma articulação para tirar a presidenta Dilma Rousseff do poder, e ele não estava diretamente, parece que ele não era o articulador, mas não que ele não soubesse o que estava acontecendo, não à toa ele foi consultado pelo presidente Lula, como ele mesmo assume, né? Então, assim, eu te mandei aí no privado, no nosso chat privado, no seu link, eu vou te pedir para começar com 1 minuto e 34, eu ia privar vocês de assistirem o Moraes falando. Deixa eu me colocar na tela, porque daí eu consigo pegar o link aqui sem te tirar daqui, peraí. Pronto. Eu ia privar vocês de verem, mas não, gente, não vou fazer isso. Não, e tem umas aspas curiosas aqui que eu queria compartilhar contigo. Você falou a partir de 1h34, né? Isso, por favor. 1h34. Tem uma aspas curiosa que o Xandão fala durante o discurso dele, que ele fala assim: na história, nenhum outro presidente se iguala a Temer, quando ele fala sobre a relação dos três poderes. Ora, né? Mas não foi realmente isso que a gente viu ali quando o Jucá, né, o senador Romero Jucá, falou em relação ao pacto, né? De colocar o Michel Temer num grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Então, é claro que ele tinha uma boa relação para conseguir juntar, para colocar ele, né, com o Supremo, com tudo, pô. Exatamente. E eu gosto muito desse termo, com o Supremo, com tudo, porque hoje a gente tem uma dimensão do que começou com a Dilma lá e hoje, né, depois o que tentou se fazer em golpes de Estado, e para onde foi o pré-sal depois que aconteceu a retirada de poder ali político da Dilma Rousseff e uma presidenta que foi retirada do poder, mas que não ficou inelegível, sabe? Toda a articulação aconteceu no Brasil. Gosto muito do que aconteceu, né? Para a gente analisar a história, não do golpe, pessoal, mas para a gente analisar a história e compreender que, de fato, ele é único, né? O único vampirão que a gente pode dizer aí da história moderna do Brasil. Vamos ouvir, então. Mas vamos assistir. As privatizações aprovadas, a modernização na administração, a seriedade no trato da coisa pública. Por isso é que eu digo e repito, um grande orgulho de ter participado do governo do presidente Michel Temer. Mas mais do que tudo isso,
Michel Temer é um amigo leal dos seus amigos. É uma pessoa extremamente paciente. Desculpa. Leal, ele não foi leal a chapa que ele seguia ali, mas ele foi leal. Ele é leal aos amigos, é isso que o Temer diz, tá, gente? Desculpa aí, eu precisava só dar risada dessa. No caso, o Xandão diz que o Temer é leal, claro, né? Ele foi colocado lá pelo Temer. Um dia, uma noite, lá pelas 10h30 da noite, eu, ministro da Justiça, toda noite passava, independentemente dos despachos durante o dia, para finalizar o dia. Um dia, às 10h30, 11h da noite, entro na sala do presidente Michel Temer e ele assistindo TV Câmara. Eu falei, presidente, com todo o respeito, não tem nada melhor para assistir. Ele tinha recebido naquele dia 43 deputados federais e estava assistindo a TV Câmara e disse, eu adoro isso, eu adoro conversar, adoro lidar com as pessoas. Cara, o pior é que eu acho que o Temer deve ser esse figurão aí mesmo. Também acho, porque ele articulava muito bem no Congresso. Para mim, Temer é aquela figura que fazia justamente o que Dilma não faria e já declarou que não faz, que é o tal do toma lá da cá. E não à toa o Temer é do MDB. Quando a gente fala do MDB, a gente precisa compreender que é o partido que, após ditadura, ele participou ativamente em todas as gestões governamentais de presidência que a gente tem no país. Então, sempre foi vice, sempre esteve ali com o poder nas mãos. É literalmente quem comanda o Centrão ali, quem tem uma força política muito grande no Centrão. Então, assim, você não governa sem o MDB. E ele, sendo deste partido, ele tendo a força política que o MDB até diminuiu um pouco, mas ainda tem, ele compreendia, ele conseguia fazer as jogadas que eram necessárias para aprovar projetos, etc. e tal. Mas chamar o Temer de leal já foi um pouco demais, porque o Alexandre de Moraes nunca recebeu uma carta aberta cheia de mesocas do Temer, né? Faltou isso. Minha gente, Bom, a gente segue acompanhando aí todos os passos do Xandão. Dai, obrigado pela sua participação. Nada, eu que agradeço. E para você, QR Code na tela, seja membro do Meteoro, tenha conteúdos exclusivos no Clube do Fim. Um grande abraço, até a próxima.